Bom, tá todo mundo me ouvindo, eu acho, né? Sim, já estão ouvindo. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Meu nome é Thiago Afonso, sou Head aqui da JVB, de Inteligência Artificial. Hoje, eu e o Rodolfo, um grande cientista sênior nosso, vamos apresentar aqui para vocês, eu falar um pouco sobre inteligência artificial, né, focada na Google Cloud. Tá? Basicamente, nós temos a agenda que é falar um pouquinho de conceitos fundamentais para quem não seja talvez tão familiar aí com inteligência artificial, tá bom? A ideia é dar um enfoque bem business mesmo e falar do porquê que a Google surge aí no último ano, principalmente, mas nos últimos anos como uma grande plataforma com excelentes soluções. Vou falar um pouquinho dos componentes da Google de uma forma também geral, né? Conhecendo os seus componentes, como a Google apresentaria, né, um pipeline de data analytics de uma forma geral dentro de um projeto, né? E depois o Rodolfo vai fazer aí um hands-on de machine learning, mostrando na prática alguns desses componentes, como eles funcionam, né? E como a gente poderia fazer um projeto e fica com algum deles as suas praticidades, suas vantagens e tudo mais. Tá? Bom, para falar inicialmente de inteligência artificial, né? A gente sabe que a gente ouve falar termos muito comuns como inteligência artificial, machine learning, deep learning. Esses termos vêm, principalmente nos últimos anos, né, invadindo o nosso cotidiano. A mídia divulga ele de uma forma muito ampla, até mesmo confundindo alguns conceitos, né? Mas o mercado adere porque, além de vender, traz uma ideia de inovação em tecnologia, né? Então, a gente tem cada vez mais aí no nosso dia a dia os computadores, né, celulares, televisões e até mesmo eletrodomésticos interagindo com o ser humano como se fosse realmente aí como se tivesse uma inteligência inerente, né? Quando a gente pensa nesses conceitos, a inteligência artificial, eu não quero aqui ser né, gastar muito tempo, mas ela é basicamente qualquer técnica que imite, né, o comportamento humano através de algum algoritmo por trás que está sendo executado. Então, ela engloba os conceitos de machine learning e de deep learning, né, que basicamente são formas com que os algoritmos são configurados para serem executados e como eles vão aprender os padrões que o ser humano vai configurar. O grande ponto a gente viu nos últimos, assim como a tecnologia emerge, né, nos últimos anos a gente vê que não só a tecnologia aumenta, mas a gente vê um grande aumento, né, massivo de dados sendo gerados. Cada vez mais nós temos aí sendo traqueados aonde nós vamos, nossas preferências, o que nós gostamos de ouvir, de comer. Nós somos bombardeados por recomendações em todos os canais de mídia, celular, etc. Então, para que o mundo, né, acompanhasse esse tipo de evolução, nós precisamos passar por algumas evoluções, né? Será que a gente conseguiria, por exemplo, criar, né, algoritmos para tratar desse Big Data? Então, de fato, né, a gente só conseguiu ver conceitos como Deep Learning sendo hoje aplicados, não porque eles foram criados hoje, tá? Conceitos de Deep Learning existem desde a década de 50, para quem não sabe. Mas acontece que a gente não tinha tecnologia. E uma das grandes tecnologias que surge é justamente o conceito de cloud, né, para processamento em paralelismo computacional escalável de dados. Então, a gente vê a evolução. A primeira grande evolução é a evolução Big Data, dos datasets, da coleção de dados. Depois a gente vê os hardwares, né, sendo melhorados para dar conta desse processamento. E, por fim, os softwares, né? Porque se eu tenho muitos dados, mas não consigo processar, eu não consigo ir longe. Então, aqui a gente já vê o primeiro o Cobblestone aqui, né, que basicamente seria o que? O primeiro grande avanço, que é na criação, por exemplo, das GPUs, que são unidades de processamento gráfico, né? Ou seja, hardwares capazes de processar massivamente em paralelismo dados. Só que a gente precisa ainda, né? Isso não basta. Se eu não tiver um software, um algoritmo que seja capaz de processar isso de uma forma estatística interessante, a gente não consegue ir tão longe. Então, a gente vê também surgindo técnicas como o TensorFlow, criadas também pela Google, tá? Para quem não sabe, o TensorFlow foi desenvolvida pela Google justamente para poder fazer aí esse trabalho. A gente consegue aí sim extrair boas qualidades. E o que a gente consegue fazer, então, na prática com inteligência artificial? Bom, dado que a inteligência artificial é alguma técnica que permite com que a gente faça com que os computadores simulem um comportamento, o que acontece? A gente tem, por exemplo, a inteligência artificial sendo usada para fazer, basicamente, análises preditivas, segmentação de clientes,
traduções de fala em texto, texto em fala, otimizações de rotas, trabalhos que vão, por exemplo, de encontro com o que os robôs fazem, né, com captura de dados, reconhecimento de imagens, reconhecimento visual, etc. Tá? Então, se a gente pudesse falar de alguns branches, né, o que resumindo, né, a gente faz várias coisas, mas na prática, o que tem a ver com esse papo nosso? Bom, a gente está falando de dados e está falando de ciência de dados que a gente vai, por exemplo, trabalhar. Então, que tipo de resposta que a gente quer dar quando a gente está falando de um processamento? Então, antes de falar das componentes da Google, eu vou falar quais perguntas a gente quer responder que vão dar origem a esses componentes, né, para tratar aqui da inteligência artificial. Os primeiros modelos, tá? A gente tem 3 grandes pilares que estão dentro do que os cientistas de dados atuam. O primeiro pilar é um pilar mais simples, que é uma modelagem descritiva, né, que consiste em fazer estatísticas descritivas dos dados. E, basicamente, ela tenta responder a pergunta: o que aconteceu no passado? Ou seja, ela tenta encontrar razões que expliquem um fato ou um fenômeno. Por exemplo, vamos tangibilizar um valor, vamos tentar tirar algum insight, qual o indicador que diz uma coisa ou outra para a gente. Além de tentar responder o que aconteceu no passado, quais foram os KPIs que nós tivemos, existem ainda os modelos também um grau acima de complexidade, que são os modelos preditivos, que na verdade respondem, né, o que poderíamos prever sobre o futuro dado esse passado. Ou seja, uma vez que eu sei o que aconteceu, eu posso tentar aprender padrões, como essa árvore de decisão aqui desenhada, para poder fazer essa análise de dados históricos para identificar tendências de negócio com alta precisão no futuro. Ou seja, a gente pode tentar fazer uma análise de correlação, detecção de churn, propensão a compras, uma curva de forecast de consumo, etc, etc. E, por fim, não só tentar ver o que aconteceu para aprendermos e prever o futuro, como a gente pode ir um grau ainda de complexidade, né, como mostra esse gráfico de valor por complexidade, em que a gente pode atingir e tocar o grau prescritivo, que é o que precisa ser feito, dado que eu aprendi com o passado e estou prevendo que vai ter algum fenômeno acontecendo. Ou seja, nós vamos ter que recomendar, como eu posso recomendar ações estratégicas para mercado baseado em desafios anteriores e análises profundas do comportamento do negócio. O que isso tudo, por exemplo, tem a ver, pessoal, com a Google? É que a Google acaba de lançar uma API nova, né? Na verdade, um serviço novo que chama o Recommendation AI, que basicamente responde essa pergunta, né? Ele responde qual produto eu tenho que recomendar para cada cliente, dado o comportamento de compra e dado a tendência que ele vai ter no futuro. Então, resumindo aqui, né, as aplicações da inteligência artificial, nós temos detecção de fraude, predições, análise de vídeo, etc. e tal. E aí que a gente vai começar, então, a falar, ok, e aí, onde a gente precisa de uma cloud, né? Onde a gente precisa de uma plataforma? A gente precisa de uma plataforma quando a gente olha para o mundo e a gente vê que aproximadamente 80% dos dados são não estruturados. E o que são dados não estruturados? São dados onde a informação não aparece de uma forma explícita. Ou seja, ela não é uma forma colunar ou tabular, não é uma coluna de um Excel. Ela é, por exemplo, um dado que está uma foto de uma nota fiscal. Como eu consigo massivamente analisar milhares de notas fiscais todo dia e estruturar isso, processar e disponibilizar para que o time de CRM consuma, por exemplo, né? Eu preciso de um sistema integrado, que é uma plataforma, com serviços muito bons, que é o que a gente vai mostrar da Google. E, além disso, não só eu preciso de um serviço inteligente que seja capaz de extrair os dados, como eu preciso que esses dados eu consiga escalar. O que eu quero dizer com que eu consiga escalar? Quer dizer que, se esse dado triplicar amanhã, eu não posso ter que reestruturar toda a minha arquitetura. Eu preciso que a minha cloud seja capaz de fazer o quê? De já aumentar o poder de processamento, paralelizar ele da melhor forma possível, para que eu continue entregando com a mesma velocidade os insights para o meu time de negócio atuar. Então, nós temos aqui, né, no dia de hoje, né, nós temos novas formas de interação dos usuários, né? Ou seja, nós somos traqueados dia a dia, o que nós navegamos na internet, o que nós comentamos nas redes sociais, o que nós gostamos. E o entendimento, né, o futuro, principalmente em momentos de pandemia como esse, ele entra como o seguinte: tem melhor assertividade, se dá melhor no mercado quem entende as preferências dos consumidores. E essa interação dos consumidores que permite
capturar um conteúdo, ela vai gerar o quê? Promoções hiperpersonalizadas, layouts e tudo mais. E aí que entra, né? Por que usar a Google Cloud para IA? Bom, existem vários motivos, aqui alguns critérios que a gente trouxe, tá? O primeiro é o motivo mais claro, que é a escalabilidade, ou seja, eu preciso acessar de uma forma rápida milhares de máquinas as a service, ou seja, conforme eu precise, eu preciso dobrar, triplicar, cortar pela metade, eu preciso de uma facilidade para poder trabalhar com o processamento. Além disso, essas máquinas elas precisam ter um bom hardware, né, por trás, ou seja, velocidade. E para quem não sabe, a Google lançou recentemente, na verdade, alguns poucos meses atrás, chamados até TPUs, né, que vão além dos GPUs. Então, CPUs é Computer Processing Unit, GPU é Graphic Processing Unit, ou seja, processamento gráfico, que demanda muito processamento, e tem a TPU, que é o TensorFlow Processing Unit, que é uma arquitetura de processamento focada para o TensorFlow, que, como eu disse, foi a própria Google que desenvolveu. E o TensorFlow é uma plataforma de desenvolvimento de Deep Learning, para quem não sabe, que é focada em volume massivo de dados e processamento de redes neurais. Tá? Além disso, a qualidade dos modelos. Nós sabemos que cada vez mais é importante a gente ter acesso a modelos e pessoas terem acesso a fazer modelos sem ter um conhecimento talvez muito profundo, ou seja, quanto mais a gente conseguir democratizar, melhor. Então, nós temos aí modelos pré-treinados que resolvem a necessidade de negócio com alta tecnologia e qualidade. E, além disso, cada negócio tem suas peculiaridades intrínsecas, então a customização é fundamental. Ou seja, a gente precisa também conseguir personalizar o modelo, né, dentro do nosso domínio para poder atingir soluções mais profundas, e isso é absolutamente, eu diria, factível aqui na Google Cloud. Tá? Além disso, a gente sabe que para uma qualidade de modelo importante, a gente ter bons dados, né? E, além disso, a gente sabe que o portfólio de produtos da Google, né, de uma forma geral, não aí só falando da Google Cloud, mas da Google, ela é vastíssima, né? E ela tangibiliza aí, permite com que uma visão muito rica seja construída dos seus usuários e das pessoas que navegam na internet, uma vez que ela consegue traquear e pegar muitos dados aí de preferências, né? De vários ângulos, como a gente pode ver aqui no YouTube, com fotos, Google Search, e etc., Google Maps e por aí vai, né? Sem falar que, antes de ser integrado na própria cloud, a gente sabe, por exemplo, que os serviços da Google são pioneiros em muitos sentidos, como, por exemplo, o Google Tradutor, né? Que está aqui embaixo, que é o Google Translate, que é constantemente aí melhorado, ou seja, já é realmente agora é um serviço oferecido de uma forma escalável, dentro de uma plataforma, só que com a qualidade de anos aí já trabalhando com a tradução entre línguas, né? E aí, o Machine Learning, sem sombra de dúvidas, quando a gente fala de modelagem, ela está no cerne, sem sombra de dúvidas, da Google, né? A gente vê aqui esse gráfico à esquerda, que mostra o número de projetos de Deep Learning, tá, sendo desenvolvidos. Vejam que é um crescimento exponencial absurdo, né? Nos quarters aí, desde 2012 até 2017. E sem falar que ela é pioneira e revolucionária quando chega num limite, né, tecnológico, como, por exemplo, o software de processamento de dados, machine learning, a gente precisa de um trabalho manual humano de estruturação e limpeza de dados, por exemplo, né? O ser humano precisa dar um pouco a visão do dado que ele quer ali que o algoritmo aprenda. A gente sabe que muitos dados, isso começa a ficar um pouco inviável, então a gente precisa criar uma estrutura de computação que consiga também capturar padrões não tão óbvios e não tão preparados manualmente. E aí surge o TensorFlow, né? Que basicamente foi o primeiro repositório aí no GitHub que o Google investiu para desenvolver essa ferramenta, essa plataforma, na verdade, que contém bibliotecas de Deep Learning, né? E aqui está um resumo, tá, pessoal, dos serviços, para vocês terem uma ideia da vastidão aqui, de quantos produtos existem dentro da plataforma da Google. Então, GCP é a Google Cloud Platform. Nós temos aqui, né, a parte de computação com os próprios computer engines, que são as máquinas virtuais, né? Temos serviços de Kubernetes para poder disponibilizar realmente as APIs, construção de APIs. Tem as Cloud Functions, que permite a gente schedular jobs e fazer várias chamadas de outros componentes. Temos componentes de gerenciamento, que vão monitorar não só a cloud, mas cada um dos componentes de network, storage de databases. A gente tem aqui Big Data, o BigQuery, que a gente vai
falar um pouquinho para vocês, né? Que basicamente aqui a gente tem o BigQuery, que é um grande sistema aí de banco de dados, né? Que tem inclusive agora o BQML, que contém basicamente bibliotecas, né? De machine learning, ou seja, um SQL munido de um poder computacional legal e consegue trazer insights de machine learning. A gente tem o DataPrep, que é tão legal, tão intuitivo, com uma interface muito bacana para falar de processamento de dados e por aí vai. E aí, chegando no foco, né, do nosso papo aqui hoje, a gente tem o Machine Learning, que basicamente se ocupa de vários componentes, está muito mais do que a gente traz, mas ele permite a gente fazer, por exemplo, de uma forma geral, processamento de Machine Learning com códigos mesmo, tá? Realmente com com SDKs ali, com códigos abertos, mas eles têm as APIs, que são modelos aí pré-treinados com alta precisão, e tem os AutoMLs também, que a gente vai falar, que são os Automated Machine Learnings, que são basicamente pré-built, né? Ou seja, são softwares, são aplicativos com vários algoritmos já schedulados para serem testados. E aí, quando a gente fala, né, dos componentes de IA na GCP, a gente está falando de quê? Existem quais tipos, né? Quais são as categorias de componentes de IA? A gente tem o BigQuery, que é um dos componentes que eu diria, ele é focado em armazenamento, mas como eu disse, a gente tem o BQML, que já traz aí ferramentas para fazer regressão e classificação e segmentação agora de clientes, por exemplo, né? A gente já consegue fazer essas 3 tarefas usando basicamente conceitos e códigos de SQL pós-Gre, tá? Ou seja, a gente tem um banco que é munido de funções de machine learning. Além disso, nós temos para produção e implementação dos modelos o AI Platform, que basicamente é uma plataforma aí de notebook que a gente consegue fazer códigos em aberto, e tem os AutoMLs, que são, como eu disse para vocês, a gente vai falar com mais detalhes, que são basicamente são algoritmos ali, eles têm um portfólio de algoritmos e técnicas, em que uma vez que você coloque o seu dataset ali, ele vai testar todos os algoritmos e todas as técnicas, né, seguindo aí uma receita por trás, para poder ver e ranquear qual é o melhor modelo dentre vários deles testados. Por fim, nós temos as APIs, né, que são realmente o mais alto nível processamento de machine learning na Google, que basicamente já são modelos treinados, prontos, onde a gente só usa a chamada deles para executar uma tarefa. Então, por exemplo, o speech to text, a gente não precisa treinar vários algoritmos. Já tem um banco de dados, né, um corpus muito grande de reconhecimento de voz, que uma vez que você passe um áudio, ele já vai passar por esse processamento e ele vai trazer um texto aqui para você, já através de um sistema pré-treinado com altíssima qualidade. E por que as empresas e a Google também estão investindo muito nessa parte de modelos pré-treinados ou em pipeline já, né, muito bom, pronto, de testes para poder guiar o início das tarefas, como são os AutoMLs, para uma questão de democratização, né? A ideia é realmente democratizar a inteligência artificial, primeiro porque a demanda é muito crescente, né? Segundo porque o número de cientistas e pesquisadores comparado à demanda e aos outros tipos de desenvolvedores é muito pequena, é muito desproporcional. Tá? Então, de fato, a ideia nas próprias palavras aqui do CEO da Google, né? A ideia é mover o conceito da Google de mobile first para AI first no mundo como sendo revolucionária no oferecimento de vários serviços em prol aí de melhoria de qualidade de trabalho das pessoas, né? Então, de fato, a Google é inovadora e vai nesse sentido. Então, pensando num fluxo de desenvolvimento, né, pessoal, de um projeto, o que o projeto tem? A gente tem, primeiro, a ingestão dos dados, a gente tem a preparação dos dados, o pré-processamento, tem uma etapa de descoberta, por exemplo, de insights. A gente aí, então, desenvolve, treina e testa o modelo, e uma vez validado pelo time de negócio, pelos pontos, pelos KPIs estatísticos de interesse, a gente tem aí o que a gente chama de deploy do modelo, né? Então, aí vejam que aqui a gente traz esse diagrama, onde para cada uma das etapas, tá, desse processo, desse fluxo de desenvolvimento de machine learning, eu tenho aí vários componentes, né, mais de um, inclusive, que são especializados na execução de cada um deles, e mais do que isso, como eles estão numa plataforma integrável, escalável, robusta, eles são absolutamente integráveis, ou seja, a gente consegue monitorar
toda essa integração e ver aonde cada um deles está performando, onde cada um deles se conecta, tá? Então, de fato, é bem legal aí, e a gente consegue colocar esse pipeline no Kubeflow aí, dentro do AI Platform, para poder rodar de uma forma muito robusta, prática, on-premises, certo? Então, antes da gente falar dos componentes, só para dar essa visão geral daqueles 3 tipos, né? Eu posso ir, pessoal, do mais customizável possível, ou seja, realmente componentes focados para cientistas de dados, como Build Your Own Model, ou seja, construa o seu modelo. Aí nós temos o próprio TensorFlow, que é uma plataforma de desenvolvimento de Deep Learning. A gente tem as máquinas virtuais, os Kubernetes que vão ser disponibilizados, ou seja, aqui a gente tem realmente um code level, né? Qualquer um pode aí desenvolver os seus códigos. Indo para modelos, saindo um pouco da customização, indo para um pouco de algo pré-montado, a gente tem os AutoMLs, ou seja, aqui ainda os modelos vão ser treinados, né? Antes de serem implementados, nós colocamos nossos dados e aí a gente seta alguns parâmetros para ele testar vários modelos. Uma forma aí, o extremo oposto, né, para digamos assim, para pessoas em prol da democratização, mas porque não são tão especialistas no ML, Machine Learning, a gente tem os modelos treinados já prontos, que são as APIs, que é o que eu falei para vocês. Então, nós temos modelos já para poder reconhecer objetos e classificar objetos, tradução de texto, inteligência de vídeo, tradução de texto em áudio, treino dos mais diversos possíveis. Então, as APIs são modelos prontos mesmo, já treinados, onde a ideia é só ajustar o modelo e dar o predict. Tá? Então, nós conseguimos ir do mais leigo, digamos assim, em termos de modelagem, até o mais customizável, atendendo a todo tipo de público. Tá bom? E aí, vamos falar dos principais, antes da gente ir para o hands-on, vamos falar dos principais componentes. Então, o primeiro componente, né, quando a gente pensa num projeto, é o storage, ou seja, onde que eu vou subir os meus dados. Então, é um componente que basicamente tem um armazenamento aí ilimitado, sem tamanho mínimo de objeto. A gente tem uma acessibilidade muito grande dele, está com uma baixíssima latência, ou seja, o tempo de carregamento é muito bom. Ele tem uma alta durabilidade, ou seja, sendo persistente durante o ano aí, 99,90 aí de percentual do tempo realmente de disponibilidade, com uma redundância geográfica também que permite que os dados armazenados sejam multirregionais ou birregionais, ou seja, a gente consegue realmente acessar dados de várias regiões sem problema de latência. Tá, pessoal? Bom, uma vez que eu tenha subido, né, feito o upload, ingerido o meu dado, eu preciso começar numa camada de processamento. Então, o Data Prep é uma das opções que a gente traz aqui, que é um componente aí da cloud que permite importar esse dataset, né? Ele pode tanto fazer um upload direto de um CSV, como ler do storage, tá? Como eu disse, os componentes são absolutamente conectados. A gente consegue corrigir os dados inconsistentes, fazer limpeza de outliers, fazer input de missings, tratar missings com interpolação, transformar esses dados construindo colunas, relacionar os dados através de join, ou seja, eu consigo criar um fluxo completo dentro do meu data prep e por aí vai. Então, é uma ferramenta completa, pessoal, para fazer uma preparação com uma interface visual bem legal, tá? E com comandos aí fáceis também para a gente, quem tem mais facilidade de trabalhar com comando de limpeza de dados aí, ela aceita também, não só com ferramentas prontas, mas ela aceita uma parte de código para poder limpar e tratar cada coluna do dado que é inserida nela. Tá? Bom, ingerimos os dados, preparamos os dados, precisamos ir para uma fase de exploração. Uma das ótimas opções, uns grandes, na minha opinião, tá, pessoal, uma das grandes diferenças aí da Google sem sombra de dúvidas, o BigQuery, que basicamente é um serviço não só de armazenamento de dados para análise, né, que consegue operar numa escala de petabyte, tá, o que é uma coisa realmente muito diferenciada, mas ela tem uma altíssima conectividade com o storage e com outros serviços de disponibilização real-time, ou seja, a gente consegue executar petabytes, né, vastos volumes de dados em quase tempo real, tá, com uma latência muito baixa, ou seja, não há uma infraestrutura para configurar ou gerenciar. A gente consegue concentrar insights significativos usando o SQL padrão e mais do que isso, né? O chamado, para quem não sabe, quem já ouviu falar do BQML, nada mais é do que o BigQuery
munido de técnicas de machine learning, ou seja, que o Rodolfo vai até mostrar. Ou seja, eu consigo, nesse serviço de armazenamento e análise, né, de dados exploratórios, de exploração de dados, analisar e já começar a fazer os primeiros insights com machine learning para testar variáveis, ver correlação de variáveis e até mesmo fazer deploy de modelos. Tá? É possível fazer um deploy de modelo diretamente do BigQuery para um Kubernetes, por exemplo, pessoal. Então, de fato, é muito prático e como ele já está, o BigQuery já é conectado, né, já está operando em cima de um sistema para análises de massivos de dados, a gente consegue fazer modelos de machine learning em volumes massivos de dados com um tempo muito, muito curto de processamento. Tá? O AutoML é um próprio componente, né, como a gente já falou, que ele treina esses modelos personalizados, né, então, seguindo lá no nosso pipeline, eu treinei, explorei, preparei, agora eu quero treinar. Ele pode ler o dado direto de uma tabela do BigQuery, tá, pessoal? Imagina que no BigQuery a gente preparou os dados, a gente preparou no data prep, explorou os dados, construiu variáveis no data prep, no BigQuery, construí aqui usando meus conceitos de SQL. Agora eu quero ler. Eu consigo ler do AutoML, eu consigo ler no próprio BigQuery, tá? Para poder treinar esses meus modelos com alto desempenho. Né? A configuração aqui é rápida, uma vez que eu tenho aqui, ela já é como eu já disse, são modelos já pré-configurados, então eu consigo gerar esses dados e tratar com uma alta qualidade, realmente configurando alguns grids de parâmetro e alguns de uma forma simples, até o Rodolfo vai mostrar aqui para a gente, mas é possível selecionar a variável target, selecionar variáveis que eu quero testar como variáveis aí dependentes, descritivas, de uma forma muito simples, tá? E, por fim, a gente tem o AI Platform, né? Que é basicamente essa componente que permite a gente criar um end-to-end de AI dentro do console da Google. Né? A gente consegue, ele foi construído no Kubeflow, ou seja, tem uma cadeia realmente de ferramentas integradas de engenharia, de data engineer, para a implementação de modelo. Tá? Além disso, a gente consegue executar modelo on-premises sem alterar realmente significativamente o código. E ele tem todo o acesso à tecnologia de ponta da Google. E só para deixar claro, né, todos os componentes a gente consegue acessar o próprio storage, a gente consegue acessar o data prep, enfim, a gente consegue conectar essa plataforma e até o notebook, um Jupyter Lab, por exemplo, em todos esses outros componentes. Então, resumindo, né, isso aqui é um esquema, né, do que seria uma arquitetura padrão aí, com os componentes para vocês terem em mente do que a gente está falando, né? Então, eu tenho aqui, né, o meu sistema de banco de dados, o meu CSV, né? O banco CSV, ele entra no storage, eu já posso plugar até um componente chamado Data Lab, que pode explorar esse dado. Eu passo o processamento no Data Prep, eu plugo o meu BigQuery, que vai fazer o Data Exploration e o Data Exploratório aqui no Data Prep, tá? Construir algumas variáveis. Posso tanto usar o próprio BQML já, fazendo os meus primeiros modelos de Machine Learning, posso usar, né, o meu Automated Machine Learning com modelos pré-treinados aqui, e no final eu ainda consigo plugar no Data Studio, que é um visualizador da Google aqui para a gente poder ver os resultados e tirar insights e conclusões. Ou seja, eu tenho aqui, pessoal, na Google Cloud, todo esse pipe, né? Ou seja, ingestão, armazenamento, ingestão, preparação, né, esquedulada, eu tenho análise exploratória, modelagem e o DataVis no final. Ou seja, eu tenho realmente uma cadeia end-to-end aqui para a gente poder falar, tá bom? E aí, dando um enfoque um pouco maior até no que a gente vai mostrar agora dos componentes, né? Vamos falar um pouquinho do AI. A gente tem serviços, né? Quais são os 3 pontos principais de até aplicativos que a gente vai mostrar para vocês aqui, serviços que a Google oferece. A gente tem serviços de percepção, né? De perception, como, por exemplo, o Computer Vision, que ele identifica e reconhece objetos. O Rodolfo vai mostrar basicamente o AutoML Vision, né? Que é basicamente esse serviço que vai trabalhar com o Vision, né? Ele vai mostrar também, acho que o Natural Language, que tem a ver aí com um serviço perceptivo, né, de linguagem natural de processamento, ou seja, dado um texto, ela consegue entender quais são as entidades daquele texto, se tem faz uma análise de sentimento, diz se o texto é positivo, é negativo, se tem crítica, se tem o nome de uma organização, de uma pessoa, etc. Tá? Nós vamos falar também em termos, né, do AI Platform. Além dos serviços perceptivos, nós temos as libraries, né? A gente vai mostrar aqui o BQML, então está dentro do BigQuery, tá? Que tem aí
consegue processar TensorFlow, tem ferramentas com códigos de scikit-learn, todos eles embedem aqui dentro. E a gente tem o AI Infrastructure também, que a gente aqui não vai mostrar hoje, mas basicamente tem esses outros componentes que permitem a gente fazer processamento em larga escala. Tá? Então, falando do AutoML, que é um primeiro aí que o Rodolfo vai apresentar para a gente, eu tenho basicamente, é tão simples quanto isso, pessoal. A gente vai criar nossas soluções de Machine Learning pegando um dataset, subindo esse dataset na minha plataforma do AutoML. Aqui eu vou pegar, fazer o modelo, vou selecionar os parâmetros, vou escolher o melhor modelo, ele vai me dizer qual é o melhor modelo, eu consigo já fazer o deploy e fazer uma resposta, né, plugar isso, publicar isso em um servidor, gerando mesmo numa REST API aqui para disponibilizar. Tá? Então, já que a gente vai falar basicamente aí de AutoML, o AutoML Vision, o que vai ser o AutoML Vision? Eu acho que é bem intuitivo, mas ele tem aqui, basicamente, a gente vai treinar modelos para classificar imagens, né? A gente rotula ela, como o Rodolfo vai mostrar, e a ideia é, o ser humano, tá? A gente vai ter que dar um label para essa imagem, por exemplo, isso é uma bolsa, isso é um tênis, isso é um boné, e a gente vai treinar o modelo, e é muito simples fazer esse labeling aqui, tá, pessoal? Essa rotulação aqui, como vocês vão ver, e aí no final o modelo ele é capaz de já dizer qual categoria é cada objeto. Tá? Então, a ideia do AutoML Vision é treinar realmente imagens para classificar em categorias com uma alta probabilidade e alta precisão. Tem também um serviço novo, que é o Video Intelligence, bem legal, que aqui é o Video Intelligence, ou seja, é o mesmo conceito do Vision, mas é para vídeo, né? Ou seja, a gente vai treinar modelos de aprendizado para classificar segmentos ou sequências de vídeo, né? E o legal é que, além disso, além de, né, a gente carregar o vídeo e treinar ele dizer, por exemplo, o que está acontecendo, ele consegue detectar e rastrear vários objetos em imagens de acordo com os rótulos. Ou seja, a gente aqui não dá uma imagem para tentar capturar um objeto, a gente dá um vídeo. E ele consegue dizer o que está acontecendo nesse vídeo, como esse exemplo aqui, se foi o gol ou não foi o gol. Tá? Além disso, a gente tem o Natural Language, que basicamente são modelos personalizados para analisar e classificar, categorizar documentos, textos, tá? E o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar um texto como esse, tá? Que a gente está vendo aqui, e vai dizer, por exemplo, ele vai classificar esse conteúdo, identificar entidades, avaliar atitudes, dizer se tem organizações. Por exemplo, aqui ele identificou com 88% de certeza se era um bom serviço, se ele estava sugerindo, se foi um pedido de informação e por aí vai. Então, ele consegue realmente meio que interpretar o texto, além de fazer outras funcionalidades que vocês vão ver aí. Tá? E além disso, para finalizar aqui, passar a bola para o Rodolfo, a gente tem, não vai mostrar aqui, mas para vocês saberem, tem as APIs de speak, né, de conversa, que tem tanto speech to text, ou seja, a gente consegue falar, né, e essa API, esse modelo pré-treinado, ele tem mais de 120 idiomas treinados, né, e variantes dentro dele, então entra um som e sai um texto estruturado. Isso aqui é bem legal para fazer chat, né, e sistemas de conversa. E também o próprio Dialogflow, né, que é uma interface de conversação, né, que basicamente usa o machine learning para fazer um sistema de pergunta e resposta de interação com clientes aí, usando a plataforma da Google nessa API que já está pronta. Ou seja, tudo que a gente tem que fazer é estruturar a arquitetura para receber o áudio, passar por essa API, esse modelo de machine learning pré-treinado, e ele já devolver, basicamente, ele vai... Qual a diferença, né, do Dialogflow para o Speech to Text? O Speech to Text entra áudio, sai texto. O Dialogflow entra áudio, ele vai converter para um texto e depois ele vai interpretar esse texto, ou seja, tem uma inteligência aqui, né, pessoal? Ele vai ter que entender o que o áudio falou e depois ele vai fazer o quê? Fazer um outro texto que tem a ver com a conversa. Ou seja, aqui tem todo um script, né, um caminho que entra áudio, converte em texto, interpreta o texto, volta texto, tá? Ou volta áudio, né? Porque ele vai ler a resposta. Aqui realmente é uma mímica perfeita do computador tentando interagir com o ser humano, e isso é muito fácil de ser configurado, como a gente vai ver com o Rodolfo, tá bom? Bom, pessoal, esse era um overview aí da plataforma, tá? Dando ideia para vocês dos tipos, né, de serviços que a Google oferece basicamente dentro da sua plataforma, do mais baixo nível em termos de código, que são
aí realmente os computer engines processando o TensorFlow até as APIs que estão prontas. Então, agora, para ilustrar aqui para a gente, eu vou passar para o Rodolfo, tá? Para ele fazer aqui algumas demonstrações para a gente. Boa noite, pessoal. Já conseguem ver minha tela, Thiago? Tá dando para ver? Sim, eu vejo, Rodolfo. Beleza. Bom, boa noite a todos. Vamos comentar um pouquinho aqui, mostrar um pouco como é a funcionalidade, né, de algum desses recursos, né, que o Thiago estava explicando. Claramente a gente não consegue passar por todos aí, porque são muitos recursos, né, muitas utilidades diferentes, muitos modelos e aplicações, mas eu acho que vale a pena ilustrar alguns diferentes, né, e a diferença de nível entre eles, né. Então, para quem não conhece, né, essa é a página inicial, né, o painel do Google Cloud Platform. Então, aqui a gente consegue ter uma gestão, uma visão um pouco geral, assim, né, de tudo que está acontecendo na nuvem. Então, a gente tem informações do projeto, né, a gente tem informações de recursos, né, que a gente esteja utilizando, como, por exemplo, VMs, né, de Compute Engine, que estão habilitadas, quantos buckets no storage, né, a gente tem, conjuntos de dados que estão dentro do BigQuery, a gente tem aqui uma série, né, de primeiros passos, né, para quem estava usando pela primeira vez, uma série de tutoriais e componentes para que a gente possa explorar, ativar as APIs que o Thiago estava comentando, fazer implementação de soluções e tudo mais. A gente consegue visualizar, né, como está sendo feito o processamento, né, o quanto das engines estão sendo usadas, de CPU. A gente pode dar uma olhada também em solicitações de APIs. A gente tem informações, né, dos status dos serviços do Google Plataforma, né? No momento, todos os serviços estão normais, então, a princípio, eu consigo utilizar qualquer API aqui que esteja disponível, não tem problema em nenhum deles. A gente consegue ver informações de faturamento, algo que é muito importante, né? A gente consegue ter custos aqui, né? Visualizar, né? Como está sendo o custo atual, eles têm projeções, né? Então, se você mantiver essa utilização até o final do mês, quanto que vai ser o seu custo, então dá para se planejar bem legal, né? A partir desses dados. A gente consegue, então, fazer outros monitoramentos, tem algumas notícias e documentações, tá? Se a gente vier aqui do lado, né, no menu de navegação, a gente vai ver, então, né, vários daqueles recursos, né, e componentes que o Thiago apresentou para a gente. Então, a gente tem toda aquela parte de monitoramento de APIs, administração, parte de segurança, a parte de computação com as engines que o Thiago mostrou, a parte de armazenamento, né, o storage, o banco SQL, aqui, né, os bancos de dados aqui, o Firestore, o Bigtable, conexões com rede, né? Se você quiser fazer conexões, né? Propriedades de firewall, a parte de DNS, a parte de conexões com outros bancos, né? Para poder trazer informações. Às vezes, o Thiago, acho que talvez não tenha comentado, mas aqui a gente consegue conectar o Google Cloud com vários outros componentes. Então, você pode conectar com S3 da Amazon, Salesforce, databases do Oracle, Microsoft SQL Server, enfim, uma série de conexões que a gente pode fazer para trazer esses dados para a plataforma do Google, tá? Aqui a gente tem algumas operações, né, de registro, de debugs, né, de monitoramento, algumas das ferramentas, né, de container, ferramentas de gateway, de APIs, endpoints, fluxos de trabalho, né, se quiser fazer aí algum pipeline. A parte de Big Data, né, que é onde a gente começa a se concentrar um pouco mais, então tem o Dataproc, o PubSub, o Dataflow, né, para a gente poder fazer fluxos e ETLs, o BigQuery, que a gente vai falar, Data Fusion, né, que também é muito bom fazer essa preparação de dados, junto com ele meio que combina o Data Prep com o Dataflow ali para poder fazer um ETL de preparação de dados. A parte de inteligência artificial, né, aí a gente tem então o AI Platform, esse a gente não vai falar aqui tanto, porque basicamente acesso a notebooks, né, então eu acho que é algo que a maior parte do pessoal e outras nuvens constam, né, tem a mesma utilidade, a mesma API, né, então a gente vai focar um pouco mais aqui na percepção visual, que é o Vision, né, que o Thiago estava dizendo, o AutoML Tables, né, para fazer a parte de AutoML, mas tem a parte de inteligência de vídeo, como ele estava mostrando, e soluções para alguns parceiros aqui, né, MongoDB, Redis Enterprise, Kafka e assim por diante. Bom,
dada essa geral aqui, né, na plataforma, a gente vai começar explorando um pouco o BigQuery, né, que foi o primeiro componente aí que o Thiago estava dizendo aí para a gente. Para quem nunca viu, essa é a carinha aqui do BigQuery. Basicamente, né, ele funciona ali como um data warehouse, né, basicamente, que a gente pode fazer várias análises e até modelagens com machine learning, né. Então, basicamente o que a gente tem, vou passar um pouco aqui nos detalhes, né, a gente tem históricos de consultas, né, todo o histórico de todas as consultas que são feitas, elas ficam salvas aqui, a gente pode reexecutá-las a qualquer momento. A gente pode salvar algumas consultas, né, essa consulta eu quero fazer frequentemente. Posso vir aqui e salvar essa consulta. Então, a gente tem um histórico de jobs também, a gente pode executar alguns jobs aqui com o BigQuery. A gente tem algumas consultas programadas, né? Então, depois, na hora que eu tiver alguma query aqui, vou mostrar que a gente pode programar algumas consultas. Eu quero que o meu modelo, por exemplo, machine learning ou algum relatório que eu quero que seja visualizado, rode todo dia num certo horário. A gente pode vir aqui e programar essa consulta, tá? Bom, desse lado aqui são os recursos, né? Então, aqui a gente tem, basicamente, cada um dos nossos recursos e os seus datasets, né? E dentro dos datasets, a gente tem, basicamente, cada uma das tabelas e modelos do BQML. Eu vou entrar mais precisamente daqui a pouco em alguns deles. E aqui é um painel onde a gente consegue ver algumas configurações, né? E executar as queries, tá? Para esse primeiro momento, essa primeira análise, eu vou utilizar um dataset, né, do Google Analytics, tá? Que é basicamente um dataset de um conjunto de dados de comércio eletrônico, tá? Registrados aí no Google Analytics, né? O Google Analytics, para quem não sabe, né, é uma grande plataforma aí do Google de armazenamento de dados, então visitas, né, que as pessoas fazem em sites, né? Por exemplo, né, eu quero lá pesquisar uma passagem aérea, vou lá, pego o destino, pego a origem, vou avançando, quero ver quanto custa, quero ver se tem qual cadeira eu quero, né, marcar, por exemplo, quero ver se tem aquela cadeira que eu quero, não quero, eu vou avançando nas páginas e o Google Analytics basicamente extrai um relatório, né, extrai dados aí para gente, estruturados, para poder guardar esses dados e essas informações. Então, a rastreabilidade é bem grande, né? E dentre esses dados tem diversos, né? Podem ter aqui resolução até da tela que você está usando, qual aparelho que você está usando, o horário, da onde, enfim, local, é uma série de informações, tá? E para o nosso exemplo, que a gente vai começar a trabalhar aqui, mostrar um pouco do BigQuery, das consultas e depois do BQML, a gente vai usar então esses dados de e-commerce. Aqui eu tenho uma série de tabelas, tá? Então, por exemplo, eu posso clicar em uma das tabelas aqui, por exemplo, a lista de produtos. Aqui embaixo eu consigo visualizar qual que é o esquema, né, da minha tabela. Então, por exemplo, o nome dos campos, eu tenho aqui o SKU, produto SKU, e qual que é o nome, né, uma versão 2, talvez, do nome desse produto. Eu posso ver qual que é o tipo, né, são strings, se podem ser nulas ou não, e a gente pode até adicionar alguma descrição nesses campos. Tem outros detalhes, eu posso ver tamanho da minha base, quando que essa base foi criada, enfim, uma série de detalhes. E posso fazer pré-visualizações também desses dados, tá? Não precisa, antes de rodar a query, eu posso vir aqui e fazer uma pré-visualização. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o SKU, que eu estava dizendo para vocês, e o nome do produto, o que significa, tá? E eu tenho uma base assim, gigantesca, né? De vários reports de sales para cada um dos SKUs, quais são os produtos e tudo mais. Então, eu tenho uma base riquíssima aqui e a gente vai começar, então, a explorar um pouco da capacidade aqui do BigQuery, tá? Então, para começar, eu vou colocar uma query aqui e a gente vai ver a execução dela, né? Então, o que eu vou fazer aqui nessa query? Eu vou olhar para essa tabela Web Analytics, que vai conter basicamente as informações dos IDs, né, dos visitantes. Eu vou querer fazer uma contagem do número total de visitantes que visitaram a minha página, e depois eu quero fazer uma contagem para verificar desses que visitaram, quantos realizaram compras, tá? Como é um e-commerce, é um comércio online, eu quero dar uma estudada para poder ver qual que é a porcentagem, por exemplo, total de pessoas que visitam e realizam uma compra, tá? Então, eu faço isso nesse cálculo aqui, eu faço uma divisão entre eles, executo a query é extremamente rápida, ela já executou,
Quando eu olho para esses dados Web Analytics, depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho quase aqui 1 milhão de linhas e 6 gigas de dados. E aqui eu tenho, então, os números, né? Olha, eu tenho aqui 741 visitantes distintos. Desses 741 mil visitantes distintos, cerca de 20 mil realizaram algum tipo de transação. Então, uma taxa de conversão aqui de 2,7%, tá? Aqui eu posso fazer outras análises, né? Eu posso vir aqui e falar, bom, qual que é o top 5 produtos mais vendidos dessa base? Então, basicamente eu só preciso, né, fazer uma query aqui em SQL, posso então executar esse comando, e eu peço para ele então ver quais são os 5 produtos mais vendidos e listar para mim, né, quantas unidades foram vendidas e também qual que é a receita total dessas vendas desses produtos, né? Então aqui a gente está vendo aqui um termostato, a gente tem algumas câmeras de segurança, né, externas e internas, e também alguns alarmes aqui, protetores de incêndio, né, para detecção de fumaça e CO, tá? Bom, uma coisa que talvez, né, o Thiago não tenha dito, mas que vem incluso com o BigQuery, que muita gente pode se perguntar, bom, eu rodo essa query, eu tenho essa tabela aqui, mas será que eu consigo visualizar de alguma forma, né, esses dados, criar um gráfico, né, fazer alguma construção diferente? Sim. Dentro do próprio BigQuery, tá? Então, quando você ativa o serviço do BigQuery, já vem grátis dentro desse serviço, uma forma da gente explorar e visualizar esses dados, que é o Data Studio, tá? Então, uma vez que eu rodei essa query, eu posso vir aqui, né, chamar o Data Studio, e o Data Studio é basicamente como se fosse aqui um acompanhamento, né, um dashboardzinho em que eu posso construir gráficos e fazer algumas análises, né, visuais com os meus dados. Então, eu peguei aquele exemplo, né, dos 5 produtos mais vendidos. Eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, um gráfico de colunas. E posso colocar, por exemplo, eu quero ver um gráfico de colunas com o número de unidades vendidas. Então, eu consigo vir aqui e olhar a câmera, né, indoor, a quantidade de vendidas, 14 mil produtos vendidos e assim por diante. Eu posso querer fazer uma outra análise. Eu quero, além desse gráfico de barras, eu quero colocar também qual foi a receita que cada um desses produtos deram e fazer uma comparação. Então, a gente pode ver aqui e basicamente observar qual é, né, junto, né, esse eixo de cá vai ser basicamente o valor, né, da quantidade de unidades, e em azul qual foi basicamente a receita originária pela venda desses produtos, tá? E a gente tem muitas outras formas de visualizar, né, visualizações diferentes desses gráficos. A gente estiver falando de países ou de mapa, a gente pode preencher mapas, a gente pode olhar tabelas, né, criar tabelas de calor, por exemplo, para poder indicar uma variação, um gradiente de cores para indicar, olha, está aumentando, né, à medida que a cor vai mudando, a quantidade vendida e etc. Então, essa é uma possibilidade muito interessante do BigQuery, em que você acaba de rodar uma query, já consegue vir aqui e fazer uma exploração, uma visualização desses dados. Ok? Bom, além disso, né, a gente pode vir aqui e fazer algumas outras análises desses dados, tá? Eu posso vir aqui e analisar agora quantos visitantes compraram em visitas subsequentes no website. Então, tem gente que entra no site, dá uma visualizada, olha o preço, será que tem um preço mais barato, mais caro? Vai para uma outra página de uma outra empresa, de uma outra loja, visualiza, nossa, visualizou vários e viu preços mais altos. Agora ele volta para aquela página que ele tinha, não, vou voltar lá naquela inicial e vou fazer a compra do meu produto. A gente pode então, a gente pode vir aqui, eu esqueci de apagar isso aqui, sim. A gente pode vir aqui e fazer basicamente uma query que vai trazer para mim qual é, por exemplo, a quantidade, né, de visitas no site, o tempo, por exemplo, que ficou no site, né, e se numa próxima visita houve uma compra ou não, né. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, o tempo que a pessoa ficou no site, né, em média aqui, por exemplo, e se ele realizou uma compra ou não. Então, uma das ideias que a gente pode tentar modelar aqui, né, dada essa base de dados, a gente pode fazer a pergunta, será que a gente consegue criar um modelo de classificação aonde, com essas informações, né, basicamente de tempo em que ficou no site,
e visita, é possível eu criar um modelo de classificação e dizer, olha, analisando essas duas características, eu sei dizer se a pessoa vai voltar e vai realizar uma compra no website ou não? Então, olhando para esses campos, né, o tempo que ele ficou no site, e se ele saiu imediatamente ou não, né, essa outra variável é uma variável que diz se ele entrou no site e imediatamente saiu, ou se ele permaneceu ou não. Será que é possível criar um modelo em que somente com essas informações a gente consegue, né, classificar, olha, esse cara acabou de entrar, eu vou saber se ele vai realizar uma compra ou não. Isso é possível, né, dentro do próprio do BigQuery, utilizando o que o Thiago estava explicando e dizendo que é o BQML. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, né, de tudo que o BQML pode fazer, o BQML hoje, né, nesse exato momento, ele é compatível com uma série de modelos de machine learning. Tá? Não vou passar todos aqui, mas basicamente a gente consegue fazer aqui regressões lineares, né, previsões com regressões lineares. A gente consegue fazer regressão logística binária para classificação, né? É uma que a gente vai fazer aqui, uma regressão logística. A gente pode fazer regressão logística multiclasse para classificação também. A gente pode fazer clusterizações, utilizando o algoritmo de K-means, né, para fazer segmentação de dados. A gente pode fazer faturação de matrizes, né, para poder criar um sistema de recomendação de produtos. A gente pode fazer análises, né, de previsões de séries temporais, né, utilizando ali modelos ARIMA, AutoARIMA, que já estão implementados no BigQuery. A gente pode fazer modelos de classificação e regressão baseadas em árvores de otimização. A gente tem a possibilidade de usar redes neurais profundas também, tanto para classificação quanto regressão. Essas redes neurais são baseadas no TensorFlow, em modelos de TensorFlow. A gente também pode executar o AutoML dentro do BigQuery. Depois a gente vai passar pelo AutoML, mas a gente pode fazer essa execução dentro do BigQuery. E a gente pode fazer também importação de modelos de TensorFlow, tá? Então a gente pode criar modelos a partir de modelos do TensorFlow pré-treinados e realizar predições no BQML. Então, hoje ele é bem completo e nas próximas versões, né, que a gente tem conhecimento, novas features vão vir e vão agregar também ainda mais no BigQuery, tá? O BigQuery, diferente do que a gente vai ver ali no AutoML Tables, né, ele permite, tá, a gente utilizar, dar alguns parâmetros, né, de configuração na hora de treinar os modelos, tá? No AutoML a gente vai ver que não, no AutoML no máximo a gente vai dizer como a gente vai dividir os dados, que dados usar, qual vai ser a coluna target, e todo o resto será o próprio AutoML que vai gerar. Aqui não, aqui no BQML tem alguns desses parâmetros que podem ser setados, tá? A gente consegue, então, fazer regularizações, decidir tamanho, né, de como a gente vai fazer o treino, teste, validação e teste, métodos, por exemplo, de clusterização e assim por diante, tá? Então, tem uma série aqui de parâmetros que a gente pode setar. Não é tão completo quanto você desenvolver, por exemplo, um notebook, né, chamar as bibliotecas e aí setar cada um dos hiperparâmetros, né? Mas alguns a gente tem essa possibilidade. Os outros, ele mesmo vai, né, automaticamente treinar e ver qual é a melhor combinação para o modelo em questão. Bom, dito isso, né, o que a gente vai querer mostrar aqui, basicamente, eu tenho dados de um ano, basicamente, de visitas, né, no website de e-commerce, e a ideia será que se eu olhar para aquelas duas variáveis, né, o tempo que ele ficou no site, se ele saiu imediatamente do site ou não, e classificar, né, criar uma variável que é essa, vai voltar na próxima visita, né, eu sei que ele voltou ou não, né, será que eu consigo, então, baseado nessa variável, conseguir construir um modelo de classificação e dizer para os próximos, né, se eles vão voltar e realizar uma compra ou não? Então, como que a gente pode fazer isso aqui no BQML? É muito simples, essa query, eu vou só substituir aqui, essa query que a gente criou é a query que chamam os dados. Então, todos os modelos aqui do BQML, eles vão seguir esse padrão. Eu vou dizer, eu vou criar ou substituir um modelo, vou dar o nome desse modelo, então vai lá para o dataset de e-commerce, chama Classification Model, e aí eu passo as opções, que são essas opções que eu estava mostrando aqui para vocês. Essas opções eu digo qual que é o modelo que vai ser treinado, então aqui vai ser uma regressão logística de classificação. Qual é a variável label, né, que vai, de fato,
fazer, né, a classificação, é essa, se ele vai retornar e fazer uma compra na próxima visita. E aí eu executo a mesma query que eu gerei esses dados, que é passar para esse modelo, fale assim, treine olhando para esses dados aqui, tá? A gente pode, então, colocar aqui para executar. Ela é relativamente rápida. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Tá, a biblioteca... Tá, beleza. A gente pode, então, executar, tá? Eu vou só passar aqui para vocês o modelo já treinado, porque a gente não perde muito tempo aqui. Então, a gente executa e ele vai salvar aqui dentro desse dataset de e-commerce o modelo treinado, tá? Então, ele vem com todos os detalhes do modelo, passa qual foi a data de criação do modelo, quando que ele foi treinado, o tipo, né, de modelo que foi treinado, uma regressão logística, né, para classificação. Passam aqui, né, basicamente, regularização, que a gente, no caso, não usou, usou parada antecipada e uma série de parâmetros. Aqui no treinamento, ele mostra para a gente, né, basicamente, o gráfico de perda, né, à medida que as interações vão seguindo, vai reduzindo, né, a perda, a duração em cada uma das interações e a taxa de aprendizado. E a gente já consegue fazer uma avaliação desse modelo, tá? A gente já consegue vir aqui, né? Ele já calcula a curva ROC, né? A área da curva ROC. Vou mostrar para vocês aqui o que é a curva ROC. Né? Teve um valor até que aceitável, depois eu explico aqui para vocês, e ele permite que a gente possa brincar um pouco com o limiar da classe positiva, né? Eu basicamente estou classificando em 0, 1, estou classificando se ele vai retornar ou não vai retornar para fazer a compra, e ele traz uma série de outras métricas para mim, tá? Como a precisão, recall, acurácia e o F1 score. Aqui eu posso ir brincando um pouco, né? Então eu falo assim, olha, eu vou brincar um pouco com esses parâmetros, eu quero mudar o limiar da minha classe e automaticamente ele já vai alterando, né, o valor da precisão, do recall e da acurácia para mim. Tem outras métricas aqui, como por exemplo a matriz de confusão. A matriz de confusão, ela diz aqui qual era o rótulo real, né, dos meus dados que eu usei para fazer a validação do meu modelo, né? E qual foi previsto, né? Então a gente pode ver que nesse modelo aqui, os que não vão voltar, ele prevê muito bem, porém ele não prevê bem os que voltariam para fazer a compra, tá? Então essas duas variáveis me parece que não são as melhores aí para dizer para a gente se ele vai voltar ou não vai voltar. E aqui a gente tem as curvas, né, de precisão e recall, né? Basicamente, à medida que a gente vai tentando aumentar o recall, a gente tem sempre basicamente essa vontade de, né, aumentar a precisão e o recall, só que você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo aqui. E tem a curva ROC, né, que eu estava mostrando para vocês, que a ideia da curva ROC é sempre tentar aumentar a taxa de verdadeiros positivos, né? Eu quero acertar, né, de fato, quem é o positivo, e diminuir ao máximo a taxa de falso negativo. Então, quanto mais próximo, né, de eu criar esse quadrado aqui inteiro preenchido, melhor é a minha curva ROC, ou seja, eu tenho uma taxa bem pequena de falso positivo com uma alta taxa de verdadeiro positivo, tá? Então, esse valor, né, da curva ROC, ela vai de 0 a 1, essa área, e quanto mais próxima de 1, melhor, quanto mais baixa, né, menor, pior. Então, 0,78 não é ruim, mas também não é boa, tá? Então, isso me leva a me perguntar, né, será que esse é o melhor modelo, ou essas variáveis que eu estou usando no meu modelo são as melhores para poder fazer esse tipo de previsão? Bom, nesse dataset, a gente possui muitas outras variáveis, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um outro modelo que a gente pode executar com outras variáveis para complementar as informações, tá? Então, eu posso fazer outras, né? Trazer outras variáveis que possam ajudar na minha análise, na minha classificação. Então, aqui, basicamente, o que a gente está fazendo eu estou adicionando algumas variáveis que existem já ali para tentar descobrir e melhorar a minha assertividade na classificação. Então, eu estou trazendo algumas variáveis que diz assim, olha, até que página do processo, né, ele foi, né? Estou trazendo informações de qual é o tipo de dispositivo, né, a categoria do device dele. Trago outras aqui, né, como, por exemplo, informação geográfica, de onde o visitante veio, né? Se é uma busca orgânica, se é um site de referência. Então,
Vou mostrar para vocês que trazendo mais informações para o meu modelo, eu consigo então ter uma assertividade maior, tá? Então a gente pode executar novamente, né, esse modelo de classificação agora que eu vou chamar de 2. Eu já tenho ele treinado aqui, tá? E a gente vê, se a gente for para a parte de avaliação desse modelo, a gente já vê uma porcentagem aqui na curva ROC bem melhor, 0,92, bem próxima já de 1. Ou seja, adicionando essas variáveis, eu consigo melhorar o entendimento da situação, né, de cada um desses visitantes e consigo classificar de uma forma melhor se ele vai retornar ou não para fazer uma compra. Então, a gente pode mexer aqui um pouquinho, né, nesses parâmetros aqui, né, no limiar da classe. A gente pode vir e avaliar como vai ficando a minha matriz, né, de confusão. Você vê que eu já comecei a melhorar, né, de acordo com esse threshold que eu vou mudando, eu começo a melhorar já um número de caras que de fato são verdadeiros positivos, né? E a gente consegue observar que a curva ROC como é uma curva bem melhor, bem mais preenchida, ou seja, eu consigo alcançar valores, né, taxas de verdadeiro positivos maiores com menores taxas de falso positivo, tá? Bom, cada um dos modelos, tá? Esse aqui foi um modelo de classificação. Então, a gente pode ter aqui modelos de regressão, a gente pode ter modelos aqui de clusterização, de séries temporais. Cada um vai trazer as suas métricas correspondentes, né? Essas métricas são métricas de algoritmos, né? De problemas de classificação. De regressão, ele vai trazer ajustes, né? O RMSE, vai trazer o MAI, vai trazer o R quadrado, o MAPE, vai trazer outras métricas que vão poder avaliar a qualidade da minha modelagem, tá? Bom, eu acho que do BQML era isso, né, que eu queria mostrar para vocês. Então, basta a gente saber basicamente SQL, né, saber qual modelo que a gente quer treinar. Aqui a gente pode, então, ir brincando com alguns parâmetros, né, e a gente consegue, então, fazer todos esses testes e validações e treinar esses modelos aqui. Ok? Só um ponto legal, eu acho, né, Rodolfo, para a gente falar, é que como tem esse botão de programar consulta, né, dá para a gente poder schedular, né, a execução de uma query ou de algumas queries, ou seja, é possível deixar programado com que essas queries leiam de bases de dados que estão sendo atualizadas, modelos sejam atualizados e modelos sejam exportados, ou seja, é possível criar todo um fluxo schedulado no próprio BigQuery, né, que é bem interessante também. Ou Perfeito, seja, ela tem um scheduling simples aqui, né? Não precisa de um orchestrator por trás, né? É possível criar uma própria... Perfeito. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem uma query aqui, a gente pode dar um nome para essa consulta, tá? A gente pode escolher qual que é a repetição dela, se vai ser uma repetição horária, se vai ser uma repetição diária, semanal, mensal ou personalizada, tá? Posso fazer algum tipo de personalização aqui, posso escolher o horário e a data em que ela vai ser executada, posso escolher qual padrão horário, fuso horário, né? Eu estou programando. Eu posso escolher como que ela vai ser anexada, se ela vai substituir, vai sobrescrever a tabela, ela vai apendar aquela tabela. Enfim, tem uma série aqui de opções que eu tenho para poder fazer a consulta. E uma vez que isso esteja ali programado, a gente pode vir nas consultas programadas, no momento a gente não tem nenhuma, mas a gente consegue então controlar e fazer todo esse fluxo todo dentro do BigQuery, né? Nada precisa sair aqui de dentro do BigQuery. Ok? Muito bem. Então, esse foi o exemplo, né? Só para a gente não se alongar muito aqui. A gente pode, então, passar para um próximo componente aqui, né? Que vai ser o AutoML Tables, tá? Esse, sim, já é uma API que a gente já tem um pouco menos de recursos para poder ficar escolhendo. Ela que vai executar e vai escolher quais são os parâmetros e como... basicamente vai treinar qual vai ser o melhor modelo, quais são os melhores parâmetros para aquele modelo e para aquele caso que a gente estiver discutindo, tá? Atualmente, o AutoML Tables, ele resolve problemas de classificação e regressão, tá? Já tem novas releases em breve aí que vai ter outras features, né? Como séries temporais e tudo mais. Mas basicamente a interface é essa, né? A gente entra aqui no AutoML Tables, a gente tem aqui o conjunto de dados. No conjunto de dados, eu já criei um aqui, né, que vai ser um conjunto de dados de banco, né, de marketing de banco, depois eu vou explicar para vocês. Mas a gente pode vir aqui muito facilmente, né, criar um novo conjunto de dados. Eu dou um nome e posso escolher aqui uma região para colocar esses dados. Posso colocar aqui criar esse conjunto de dados.
e ele vai me jogar para uma tela onde ele vai me permitir importar esses dados. Bom, da onde eu posso importar esses dados? Posso importar do BigQuery, lembrando que o BigQuery aqui, ele meio que ele pode centralizar muito as coisas, né? Vários dos componentes se conversam com o BigQuery, então eu posso importar aqui para o AutoML Table os dados do BigQuery, eu posso, ao final, exportar resultados do AutoML para fazer análises no BigQuery, então ele é um cara que se conecta com muitos componentes, né? Aí aqui eu passaria basicamente a ideia do projeto, qual que é a tabela, o conjunto de dados. Eu posso selecionar esses dados a partir do Cloud Storage, tá? Então eu posso vir aqui em Browser, por exemplo. Tenho aqui um workshop, aqui tem os dados do bancários aqui de marketing do banco. Posso selecionar e importar esses dados, tá? Então eu vou voltar aqui para onde eu já fiz essa importação. Isso daqui eu vou até excluir. E vou voltar aqui para os dados do banco, onde eu já fiz essa importação. Uma vez importado, essa é a interface que a gente vai encontrar dentro do AutoML Tables, tá? É uma interface que ele dá um resumo para mim de todos os dados que eu tenho ali. Então, ele dá um resumo para mim do número de colunas, do número de linhas, a porcentagem, né, de cada tipo dos meus dados, quantas colunas são dados categóricos, quantos são numéricos. E aqui ele mostra para mim cada uma das minhas colunas, né? Aqui são os nomes, né, de cada coluna, o tipo de dado, se é categórico ou numérico. Para os dados numéricos, eu posso transformar eles em categóricos, né? Para caso eu queira fazer algum treinamento específico. Eu posso indicar se tem nulos ou não nessas colunas de dados. E ele me mostra algumas estatísticas, né? Me mostra, por exemplo, a porcentagem, né, de dados ausentes, dados inválidos, valores distintos que eu tenho em cada um deles. E quando eu escolho, né, aqui eu escolho a coluna de destino, então eu escolho uma coluna que vai ser uma coluna que vai gerar previsão, né, que vai ser a minha variável target, né, ele gera já para mim uma correlação com essa variável. Então ele vai olhar para todas as outras variáveis e vai gerar para mim já uma correlação com essa variável objetivo. Só para explicar um pouquinho, esse banco de dados aqui é de marketing de uma certa unidade bancária, tá? Uma agência bancária em que ele pega aqui várias características, né? Vários perfis de clientes, e eles vão verificar se, dada todos esses parâmetros, né, de clientes, se quando eles fizeram uma campanha de marketing, esse cliente de fato clicou e fez um depósito no banco ou não, tá? Então eu tenho idade, eu tenho contato, dia do contato, eu tenho a duração do contato que ele realizou com o banco, qual é o nível de escolaridade, se ele tem, por exemplo, uma casa que é alugada ou é dele, qual que é o trabalho dele, se ele tem alguma dívida pessoal, qual que é o estado civil, enfim, uma série de características. E o meu campo-alvo, né, é basicamente o depósito. Será que, olhando para todas as características, esse cara de fato fez uma transação bancária, fez um depósito no banco ou não? Então, mais uma vez, esse problema é um problema de classificação, que, dadas essas informações, eu quero saber se, de fato, realizou ou não um depósito bancário. Bom, uma vez selecionado, então, os dados, a gente não tem muito o que editar, né? O próprio AutoML Table vai buscar e verificar os hiperparâmetros e trazer os melhores parâmetros para a gente. Temos alguns tipos, né, de parâmetros que a gente pode definir. A gente pode alterar, por exemplo, qual que é a porcentagem de dados que vão ser usados para treino, validação e teste. A gente pode, talvez, tornar isso manual, né? A gente pode, então, dizer, olha, eu quero que essas variáveis sejam de teste e essas de treinamento, só que para isso eu vou ter que adicionar uma coluna dizendo teste ou treinamento. Posso também adicionar alguma coluna de tempo, por exemplo, ou eu posso colocar peso nas colunas, tá? Por exemplo, eu quero dizer que a idade, né, nas minhas análises, eu quero pesar mais a idade, né, na classificação. Eu quero que a idade tenha um peso maior na hora de fazer o treinamento. Eu quero dizer que o dia que ele fez o contato não é tão relevante, quero pôr um peso menor. Então, eu tenho que ter uma coluna também nos meus dados, né? Aqui eu não tenho nenhuma, né? Mas eu posso depois, para peso, selecionar qual coluna e qual é o peso que eu estou colocando para cada uma delas. E é só isso que a gente pode basicamente selecionar. A gente vai vir aqui e aí mandar esse modelo ser treinado. Eu não vou clicar aqui para treinar o modelo, porque eu já treinei. Os modelos levam algum tempo para serem treinados.
E nesse treinamento, né, acho que eu vou até voltar antes de... Vou colocar aqui treinar. Então, a gente vai dar um nome, né, para esse modelo. A gente vai definir aqui o número de nós, né, que basicamente vai ser mais ou menos o tempo também que eu vou permitir que esse modelo seja treinado. Então, aqui tudo gera um custo, né? Então, eu vou escolher aqui mais ou menos quantas horas eu vou deixar esse modelo sendo treinado. Quanto mais horas, mais possibilidades de parâmetros vão poder ser visitados nesse treinamento. Eu posso selecionar se eu quero, por exemplo, usar todas as 16 colunas ou retirar alguma delas. Não, eu quero usar só 5 ou 6 colunas, não quero usar todas. E depois eu tenho algumas opções aqui avançadas, né, de como, né, vai ser otimizado esse meu treinamento. Se eu vou otimizar, por exemplo, a curva ROC, né, se eu quero otimizar, por exemplo, precisão, aí eu coloco qual é o valor que eu quero atingir nesse meu treinamento, né, eu quero, por exemplo, otimizar o recall, posso colocar qual é o valor, e aí eu posso marcar aqui parada antecipada, ou seja, se eu conseguir chegar num desses valores que eu quero minimizar, ou ele já faça uma série de novas etapas e não mude, né, muito o erro, né, ele vai parar e vai encerrar o treinamento. Ele não vai usar todas as horas que eu coloquei aqui de orçamento para realizar o treinamento. Ok? E aí a gente coloca para treinar, o modelo vai treinar, e depois de um tempo ele vai gerar métricas para a gente. Tá? Então, isso aqui é um resumo desse modelo, eu posso ter outros modelos aqui, tá? Esse aqui é o exemplo de um deles, que eu chamei de Bank Marketing 1. E traz aqui os parâmetros, né? Eu botei para otimizar a curva ROC, então eu consegui aqui 0,93 de curva, né, da área da curva ROC. A acurácia, eu consegui uma acurácia de quase 91%. E aqui ele mostra uma perda, né, que está relacionada com entropia de informação aqui. Basicamente, esse número é de 0 a infinito, mas quanto menorzinho, melhor, tá? Quanto mais próximo de 0, melhor é o meu modelo. E aqui ele traz algumas informações, né, de qual era a coluna target, quando que eu treinei esse modelo, né, eu treinei ele por 1 hora de uso de nó, e aqui está a chave, né, da gente poder entender quais são esses modelos, o que ele testou, os hiperparâmetros do modelo. Eu posso vir aqui e clicar em modelo, ele vai me levar para uma página de registros, de log aqui no Google, e ele vai trazer aqui de uma forma semi-estruturada aqui, quais foram todos os parâmetros, né, utilizados e qual é, né, no meu modelo final, esses hiperparâmetros, tá? Então, a gente pode vir aqui, a gente vê que a gente tem aqui um ensemble de modelos como o modelo final, em que cada um desses modelos, né, esses 25 modelos, né, que compõem esse modelo final, ele tem os seus hiperparâmetros. Então, eu posso vir aqui e verificar, né? Aqui, basicamente, o modelo utilizado, né, que foi escolhido, é um modelo de gradient boosting de decision trees, então são árvores, né, com um boost de gradientes. E aqui eu trago, né, qual que é, por exemplo, né, um dos parâmetros, né, que é a profundidade máxima, né, dessa árvore, o número de árvores que eu tenho, qual é o valor de regularização, dos tipos de regularização e a complexidade dessa árvore. E aí eu posso ir visitando outros, né, esses outros modelos, e ele vai trazendo todos os hiperparâmetros de cada um desses modelos, tá? Isso não é exclusivo, né, de classificação. A gente, para regressão, também tem a mesma saída, né? Então, o AutoML produz essas saídas para a gente, e a gente depois pode exportar essas saídas, né, lá para o BigQuery. Falar, eu quero ter uma tabela com cada um desses parâmetros de cada um desses modelos que foram treinados, né, e ter ali uma consulta para poder avaliar e ter, né, esses parâmetros para que eu possa, por exemplo, exportar eles ou até criar um notebook, por exemplo, ali, né, em Python, criar um programinha, né, um código e utilizar esses parâmetros aqui, tá? Então, tudo isso pode ser exportado e são informações que estão um pouco escondidas, mas que estão disponíveis aqui do AutoML, tá? Eu vou voltar aqui para o AutoML. Vou voltar ali para o meu conjunto de dados, para o meu modelo. Então, esse aqui era um resumo, né, do meu modelo. E depois tem a avaliação mais completa, que é muito parecida com o que a gente viu no BigQuery. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui que a gente já viu, mas ele traz novamente a curva de precisão por recall. Ele traz aqui a curva ROC, para mim, né, taxa dos verdadeiros positivos e falsos negativos. Também posso brincar com o threshold. Posso falar que, como a classificação aqui são, né, binária, né, se ele fez, de fato,
a transação, né, o depósito ou não, eu posso ir brincando com esse limiar e ver como isso vai mudando a minha curva de precisão, minha curva ROC e os outros parâmetros aqui, tá? Então, todas as informações estão aqui, ó, acurácia, curva ROC e tudo mais. Eu posso ver a avaliação dos resultados do BigQuery, tá? Então, eu posso simplesmente clicar aqui, ele vai exportar, como ele está dizendo aqui, uma tabela e vai criar um dataset lá no BigQuery. Então, eu posso vir aqui no BigQuery, eu já exportei antes aqui do workshop, com os valores, né, que foram usados. Então, ele tem aqui o esquema da minha tabela e eu posso fazer uma visualização, né? Então, ele tem cada um daquelas colunas e ele diz aqui qual é a porcentagem de predição de cada uma das classes, né? Então, 1 aqui significa que ele não fez, tá, o depósito, e o número 2 significa que ele fez o depósito. Então, você vai vendo, esse aqui é o valor real, né, o valor que a gente sabe que estava ali na tabela e foi usado, e aqui é a predição. Então, a gente vê aqui que a porcentagem de acerto é bem alta, né? Então, 99% ele deu que essa classe ali não faria o depósito e assim por diante. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui em que era 2. Aqui, tem um exemplo que era 2, ou seja, o cara de fato fez o depósito e a minha predição com 75% ele deu que sim, ele faria de fato o depósito, tá? Então, é um modelo que está realmente com uma assertividade, uma acurácia bem grande, tá? Por fim, a gente pode testar e usar, tá? A gente pode fazer aqui 3 tipos de previsão, tá? Então, a gente pode fazer previsão em lote. Então, uma vez que eu faço o deploy desse modelo, eu posso reunir alguns dados, né, que estão ou no BigQuery ou no Cloud Storage, posso subir esses dados, passar pelo modelo, e como resultado eu posso exportar novamente esses dados para o BigQuery ou para o Google, para o Cloud Storage, tá? Como um CSV, por exemplo, tá? Posso gerar a importância do recurso e tudo mais. Então, de fato, eu consigo fazer essa previsão, utilizar esse modelo de uma forma muito fácil. Consigo, ao fazer a implementação do modelo, fazer previsões online, tá? Então, eu posso ali ter, basicamente, URLs, né, que eu posso chamar esse modelo e passar os parâmetros, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso passar na mão aqui os parâmetros e fazer uma previsão. Posso passar, por exemplo, no formato JSON, nesses arquivos, submeter, e aí ele me retorna online qual é a previsão e assim por diante. E posso também exportar esse modelo para um container, né, para um pacote do TensorFlow, e esse modelo vai ficar num Docker, né? Então eu posso exportar e depois eu posso chamar esse modelo, né, já todo compilado ali dentro de um container, de um Docker, e também utilizá-lo, tá? Então o AutoML Tables é isso, né? Ele é muito utilizado aí para quem não quer entrar nos detalhes, né? Ou talvez não seja da área, né? Seja alguém que seja talvez de uma frente aí que não é específica de dados, mas sim, por exemplo, alguém de marketing ou alguém que não seja específico, ele pode vir aqui, jogar os dados aqui e deixar o AutoML Tables produzir o melhor modelo, tá? Então essa é uma outra aplicação bem legal, bem interessante. E eu queria mostrar uma outra, né, para a gente aqui, que é a parte do Vision, né, do AutoML Vision. Então, se a gente vier aqui nos recursos, aqui na inteligência artificial, a gente vai ter aqui o Vision, que é essa percepção visual, e que ele é muito parecido com a ideia, né, ele é um AutoML, então ele é muito parecido com a ideia do AutoML Tables, né, mas que vai ser responsável por fazer classificação de imagens, tá? Então, eu tenho aqui basicamente, eu vou dar um exemplo de classificação de nuvens, né? É um exemplo clássico aqui do Google. Acho que eu vou voltar só para ver a parte de importação de dados, né? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, né, um nome para esse conjunto de dados e eu posso escolher qual que vai ser o objetivo do modelo. E isso é bem interessante, tá? Eu posso escolher, olha, eu vou ter um modelo que eu quero classificar rótulo único, então eu vou ter ali um objeto e quero saber qual é esse objeto, se ele é um triângulo, se ele é um quadrado, se ele é um círculo. Eu posso ter vários objetos e aí tentar fazer uma classificação de vários rótulos, né? Então ele vai basicamente observar cada um desses objetos e vai ver qual a probabilidade maior de ser um quadrado, de ser um triângulo, né? Então é multi-rótulos. Ou eu posso fazer a detecção do objeto mesmo. Então eu vou treinar meu modelo, passar vários objetos, e quando eu pegar uma imagem, eu quero que ele classifique e marque para mim, olha, identifiquei aqui um triângulo,
né, esse objeto e é um triângulo. Eu identifiquei esse objeto é um quadrado, ok? Na preparação de dados aqui que eu fiz, como a gente vai estar classificando uma imagem única, né, de uma classe só, ela foi uma classificação de rótulo único, tá? E esses dados estão lá no Cloud Storage, tá? Eu tenho uma pasta ali no Cloud Storage, onde eu tenho 3 tipos diferentes de nuvens, tá? Então, eu tenho as nuvens Cirrus, tá? Então, eu vou selecionar aqui para a gente dar uma olhada. Então, tem as nuvens Cirrus, né? Essas aqui. Eu tenho as Cumulonimbus, tá? Essas daqui. E tenho também as Cumulus. Então, eu vou passar essas informações para o modelo, né? Ele vai fazer um treinamento para poder identificar esses padrões, e depois eu posso avaliar e testar esse modelo com outras imagens para que ele faça a classificação, tá? Aqui a gente vê que ele organiza já para a gente, né? Quando eu fiz a leitura, né? Eu fiz a leitura de um arquivo CSV, e esse arquivo CSV diz para mim qual que é o caminho dessas imagens, tá? Então, eu vou até abrir aqui no Cloud Storage. Eu vou no bucket de Workshop AI que eu criei. Opa, indo para o lugar errado aqui. Vamos voltar. Eu tenho aqui um teste. Eu tenho, então, uma pasta para cada uma das imagens, tá? A Cumulonimbus e tal. E tem um arquivo CSV que dá para mim, né, o caminho, o endereço de cada uma das imagens que estão em cada uma dessas pastas e dá o label, dá a classificação. Isso é bem importante. Então, todo mundo que está na pasta Cumulus, eu dei o label de Cumulus, da Cirrus e assim por diante. Aqui ele organiza minhas imagens, então eu tenho aqui todas as imagens organizadas e tem algumas imagens, por exemplo, que não tem label, né? Então é muito fácil atribuir label às imagens, eu posso clicar aqui na imagem e atribuir rótulo. Então é uma interface muito simples, posso dizer, vir aqui e dizer, essa nuvem aqui é uma nuvem Cumulus, por exemplo, salvar. Ele vai lá e vai salvar, né? Vai atribuir o rótulo para essa imagem como sendo a de uma Cumulus. Pronto, atribuiu. E assim por diante. Bom, feito a seleção, né, de todas as minhas imagens e a separação em classes, a gente pode então partir para a etapa de treinamento, tá? Então eu posso treinar um modelo novo, né? Então se eu clicar aqui para treinar um modelo novo, eu vou escolher um nome para esse modelo e vou selecionar basicamente qual que é igual, né, o HTML Tables, qual que é o orçamento que eu vou colocar. Qual é o tempo, né, de número de computadores que eu vou usar para fazer esse treinamento. E ele dá até uma estimativa aqui para a gente, né, para essa quantidade aqui de tempo, né, de orçamento. Ele está prevendo que a 1 da manhã ele vai encerrar esse treinamento. Vai durar até 1 da manhã. Bom, eu já treinei aqui, ó, claramente um modelo, que demora um pouquinho para ser treinado. E esse modelo traz informações, como é um modelo de classificação de imagens, as mesmas métricas que a gente estava vendo ali atrás no HTML Table, né? A gente estava vendo aqui a parte de precisão, né? A média de precisão dele. Como eram até que poucas imagens ali, e imagens até que bem distintas, né? Os formatos das nuvens são bem diferentes, a gente consegue uma precisão boa, né? Ali, por exemplo, eu usei só 60 imagens, né, no total. Ele diz ali, né, o Google mesmo diz que para cada classe, né, era bom ter pelo menos 10 imagens, né? Mas é óbvio que quanto mais imagens a gente tiver para esse treinamento, melhor vai ser a qualidade. Porém, maior deveria ser o tempo, né, que a gente tem que permitir esse treinamento, né? Eu posso daí vir aqui fazer a avaliação, né, ver a avaliação completa. É exatamente, né, ele traz ali as mesmas características, né, do que a gente viu ali no HTML, né, traz aqui a precisão, o recall, quantas imagens foram usadas para teste, né, como eu tinha 57 rotuladas, 51 foram usadas, né, para treinamento e 6 para essa validação. Então ele tem aqui as curvas de precisão e recall, tem a matriz de confusão, né, disponíveis aqui para a gente também, e ver que nesse teste, né, então 6 é capaz ele ter aqui basicamente 2 imagens para cada classe. Ele acertou as 2 da Cirrus, ele acertou as 2 da Cumulonimbus, e da Cumulus uma ele acertou e a outra ele acabou classificando como a Cumulonimbus, tá? Então são até que nuvens um pouco parecidas. Bom, uma vez treinado esse modelo,
a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali no AutoML, a gente pode fazer a implementação desse modelo, né, fazer o deploy dele. Então, eu implantei o modelo, e na sequência eu posso testar esse modelo, ou eu posso, né, exportar ele, né, usar uma REST API, né, para poder fazer a chamada desse modelo, ou usar o próprio Python para fazer a chamada também. Aqui a fórmula mais simples de eu mostrar para vocês é dando upload de algumas imagens. Então eu vou procurar aqui. Eu antes aqui já selecionei, né, 6 imagens aqui para a gente fazer o teste ao vivo. 2 de cada classe. Então 2 cirros, 2 cúmulos e 2 cúmulos nimbus. Então eu seleciono as imagens e ele já vai fazer as predições das imagens baseadas no meu treinamento. Então, aqui ele identificou essa como sendo uma cirrus, tá ok? Com uma probabilidade 1, ela até que é fácil de ser identificada. Essa daqui ele classificou com 83% de ser uma cirrus, então também tá ok. Essa era uma cúmulus, aí a cúmulus, né, e a cumulonimbus, elas são um pouco parecidas, então aqui ela teve uma porcentagem de quase 70% de que era uma cúmulus. E aqui, como nem tudo são flores, tem erros também, né? Essa daqui, a princípio, era uma cúmulus, né? Lembra um pouco uma cirrus, mas ele classificou como se fosse uma cirrus, né? Então, meu modelo ainda precisa de algum tuning, preciso aumentar um pouco aí a volumetria de dados para que esse treinamento, né, me dê um resultado melhor. E as cúmulos nimbus ele acertou, né? Ela tem um padrão bem específico também, bem peculiar, e acertou com uma precisão bem alta, aí dizendo, não, de fato ela é uma cúmulo nimbus, tá? Então essa API pode ser usada, né, para diversos tipos de treinamentos, né? Então, quero classificar se um pneu ele tá novo ou tá velho, tem que fazer a substituição do pneu ou não. Eu vou criar 2 classes, uma para pneus novos, uma para pneus antigos, e aí, depois desse treinamento, deixar com que o modelo faça as previsões. Posso ter várias classes também, né? Não se limita a 3, 2, né? Só que aí a quantidade de dados e a qualidade das imagens, elas interferem, né, na qualidade do modelo. Então, esse foi um exemplo aqui do Cloud Vision, tá? A gente passou, então, pelo BQML, o AutoML Tables, o AutoML Vision, e aí eu queria acho que só mostrar para vocês no próprio site, para finalizar aqui do Google Cloud, né? A gente tem ali, né, dentro do GCP, o AutoML de Natural Language e tem também uma API de Natural Language. Só que eu acho que a parte gráfica aqui do site fica mais legal para a gente poder visualizar, então eu vou só mostrar o que é possível ser feito ali dentro, tá? Desse API, tá? Então, o AutoML Natural Language, ele é usado basicamente para a gente fazer esse treinamento de modelos, né? Para poder fazer classificação, extrair, detectar sentimentos e tudo mais de uma forma muito simples e visual, né? Bem user-friendly, igual a gente fez nesses outros 2 exemplos, né? É uma interface muito parecida, a gente vai selecionar ali os textos, né? Os trechos que vão ser treinados. A gente tem depois todas aquelas análises, né? Aquelas métricas que a gente pode avaliar a qualidade, a gente consegue depois exportar e, de fato, fazer chamadas nesses modelos. Ou a gente pode usar uma API, né, pronta, que já é um modelo pré-treinado de linguagem natural, em que a gente pode, então, fazer análise de sentimento, análise de entidades e fazer classificação de conteúdo e análise sintática. Então, eu vou usar o próprio exemplo aqui da Google, tá? Então, tem um trechinho aqui, né, de língua inglesa, depois eu passo para vocês quais são as línguas suportadas aqui. Então, tem um trecho aqui que diz, né, que a Google, aí mostra a localização da Google, né, revelou, né, um novo celular Android, né, custando $800, num show aqui de consumidores de eletrônica, e aí o CEO da Google, né, numa das apresentações das notas dele, ele disse que muitos gostaram muito desses novos celulares Androids. Bom, se a gente então fazer uma análise de entidades, né? A gente pode colocar aqui, e ele faz, depois eu vou testar umas notícias com vocês aqui. Ele vai então fazendo identificações, né? Então ele identifica a palavra Google, ele identifica que essa palavra Google é de uma organização, e ele até atribui, né, da onde ele, né, tem essa referência, ele tem até um link aqui com um artigo da Wikipedia dizendo quem que é o Google. Então a gente pode vir aqui, ele vai abrir a página,
explicando, olha, eu identifiquei que era o Google, identifiquei que ele era, de fato, uma organização. E aqui tem a saliência, né? Então, basicamente, a importância ali na frase, né? E de pertinência do termo nessa frase aqui. Então, ele identificou Mountain View, né? Que aqui ele está identificando como sendo uma localização. Então, a gente pode vir aqui e visualizar que ele estava falando aqui de um local, né? A Mountain View. O Android, então, ele identificou que é um produto de consumo, né? Identificou que o CEO, né, da Google, que é uma pessoa, identificou que usuários são classificados como pessoas, telefones são bens de consumo, identificando aqui também o evento, ó, aquele Consumer Electronic Show, ele identifica que é de fato um evento, então isso é muito interessante. Vou mostrar aqui para vocês, ó, CES. E também identificou um endereço, né? A gente teve ali, né, de propósito ali, o endereço ali de onde está localizada a Google. Identificou um preço, então ele conseguiu identificar o preço e conseguiu identificar que também o 799 é um número, né? Então ele tem essas duas classes aqui de identificação e essas outras aqui de número. Além disso, a gente pode também analisar qual que é o sentimento, né? Desse termo, dessa frase, né? Ele vai fazer aqui a análise. Tá um pouco lento aqui, deixa eu ver se eu... Vamos ver se eu atualizar aqui, se volta. Voltou. Ele vai fazer análise, não sou um robô. Então aqui ele faz toda uma análise de sentimento, tá? Então, o score aqui de sentimento, né, boa parte aqui, né, desse primeiro trecho aqui, né, é uma análise média, né, sem muita pendência para um lado ou para o outro, de ser uma notícia boa, uma notícia ruim, e quando ele fala que muitas pessoas amaram esses novos celulares, ele já tem, então, um score dizendo, olha, é bem positivo, né, essa mensagem que foi passada aqui, né, que as pessoas gostaram, então, de fato, é um sentimento bom. Ele também faz análises sintáticas, né? Então ele vai separar cada termo ali, cada palavrinha, cada vírgula daquela frase que a gente viu. Então ele mostra a dependência ali, né, das palavras com as outras, mostra, né, a parte do speech, né, se é um nome, se é um verbo, um adjetivo, uma pontuação. Ele mostra um pouco da morfologia, né, se está no singular, se é uma palavra própria, se não é, e assim por diante. Então ele mostra isso para toda a sentença, tá? Então eu estou mostrando por aqui porque eu acho que os gráficos e tudo ficam bem legais para a gente visualizar. E aqui tem um pouco da categoria, né? Não são todas as linguagens que permitem, né? As línguas que permitem fazer essa análise de categoria, mas ele classificou com uma confiabilidade de 60% que esse trecho aqui é de fato falando sobre internet e comunicação, telecomunicação, ou também falando sobre, né, dispositivos wireless e mobile. Né? Então a gente pode depois ver aqui qual é a lista completa de categorias, né? Não sei se ele vai abrir aqui a lista completa de categorias, vai. Então a gente tem aqui conteúdo que é adulto, artes, entretenimento, áudio, veículos, bicicletas, enfim, uma infinidade aqui, né, de categorias que a gente pode classificar, né, identificar aquele trecho específico que a gente está fazendo essa análise de NLP, tá? Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, né? Então ele tem suporte para várias linguagens, né? Para várias línguas. A classificação de conteúdo, por enquanto, é só na língua inglesa. Depois eu vou dar um exemplo em português para a gente ver que ele não vai conseguir classificar, porque não é permitido. Mas análise sintática, ele permite para essas línguas aqui. Português está aqui. Análise de entidade também. E análise de sentimento e sentimento da entidade. Sentimento da entidade é só inglês, japonês e espanhol, mas enfim, a gente tem aqui uma vasta gama de línguas em que isso é possível. E eu vou dar 2 exemplos para finalizar. Eu abri hoje, um pouco antes aqui, o Globo.com, dei uma pesquisada em alguns títulos de manchetes, né? Só para a gente brincar um pouco.
A primeira é essa daqui, né? Cuidadora é presa acusada de roubar cerca de 400 mil de idosa de 77 anos na Tijuca. Meu Deus. Ele vai fazer uma análise. Então, ele identificou cuidadora, é uma pessoa. Idosa também é uma pessoa. Então, aqui a saliência, né? Cuidadora tem uma grande importância na narrativa e a idosa também. Tijuca ele identificou como sendo uma localização, né? Um local ali no Rio de Janeiro. Identificou os 400 mil, né? Como sendo um valor. E também alguns números aqui. Se a gente for fazer uma análise de sentimento, obviamente, né, que uma pessoa presa acusada de roubar não é um sentimento muito bom. Então, de fato, isso é refletido aqui no score. É um score negativo de menos 0,6, então, de fato, é bem ruim, né? Aqui tem aquela análise sintática, que em português também é feito, só para mostrar que ela também é realizada. Mas as categorias, ele ainda não tem suporte para a língua portuguesa, como eu mostrei para vocês, somente a língua inglesa por enquanto. Para não ficar chato, né, dar um exemplo ruim, vamos dar um exemplo que ele considera legal. Então, para quem não sabe, ontem o Fortaleza foi campeão, né, mais uma vez, do campeonato estadual lá eu acho que é lá do Ceará. E aí, com 4 títulos, Ceni se consolida como o maior técnico da história do Fortaleza. Então, imagino que essa manchete seja uma manchete boa, né? Então, ele faz a identificação, técnico é uma pessoa, títulos, né? São outras coisas. Fortaleza, ele adiciona como uma localização, mas é engraçado. Se a gente abre o artigo da Wikipedia, ele identifica o clube de futebol Fortaleza, que é da onde a gente está vendo essa notícia, né? História é outra. Ceni ele identifica como sendo uma pessoa, então ele vai identificar que estamos falando do Rogério Ceni. E 4 é um número. A gente pode fazer uma análise de sentimento e essa análise de sentimento mostra que é, de fato, um score bom, né? Um sentimento bom aqui, né? Uma classificação boa. Afinal, ele se tornou aí um dos maiores técnicos da história do Fortaleza. Também tem análise sintática, como eu mostrei, e, de fato, a gente não tem aqui a categoria. Bom, tudo isso pode ser feito ali dentro do Google Cloud. Eu não vou entrar agora nesses detalhes, né? Mas eu acho que a ideia geral era passar um pouco das funcionalidades. Claro que a gente poderia ficar aqui até amanhã mostrando todas as funcionalidades que tem aqui o Google Cloud, mas para hoje a gente selecionou essas funcionalidades aqui, que são bem legais, bem interessantes. E acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu e o Thiago estamos aqui para poder Estamos à respondê-la. disposição, Edson. Ótimo, Adolfo. Desculpa a demora aí, pessoal, mas é que era bastante conteúdo isso aqui.